Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria de começar esse vídeo pedindo a você que está nos assistindo pela primeira vez, ou para você que ainda não teve a oportunidade de fazer isso, que se inscreva em nosso canal no YouTube, porque assim você vai tomar conhecimento dos vídeos novos que vamos produzindo. Teremos vídeos sobre perfis teológicos como esse, teremos vídeos sobre espiritualidade, teremos cursos também que serão exibidos aqui em nosso canal, teremos anúncios de eventos teológicos e o objetivo principal desse nosso canal é tratarmos sobre assuntos de teologia, de história, de espiritualidade e atualidade de um modo em geral. É bom ter você aqui com a gente e você curtindo, visualizando, você se inscrevendo em nosso canal e também compartilhando para que outras pessoas venham a somar conosco nas suas redes sociais, né? Compartilhando nas suas redes sociais. Você estará nos apoiando, nos ajudando para que possamos fazer conteúdos cada vez melhores, para que você possa assistir, ouvir e ser edificado e instruído através do nosso trabalho. Também quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. No Facebook você me encontra no Jansen Raco, Raco com 2 Cs. Também temos no Instagram dr.jansenraco e também no Twitter @drjansenraco. Você pode nos seguir, nos acompanhar e ficar sabendo de textos, eventos, atualidades, cursos e os vídeos que nós estamos produzindo. Nesse vídeo de hoje, nós queremos abrir uma série de perfis teológicos tratando da biografia de um dos principais teólogos do século XX, que foi o suíço Karl Barth. Karl Barth é um autor do qual eu tenho familiaridade, porque as minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado, foram feitas nesse grande pensador suíço do século XX, e que certamente tem muito a acrescentar nos nossos estudos teológicos, nas nossas reflexões de espiritualidade, de pastoral e também de política, porque Barth foi uma pessoa bastante engajada politicamente, socialmente, mesmo embora nunca tenha concorrido para nenhum cargo eletivo, né? Mas foi um pastor e um professor muito engajado nas questões humanas e sociais em seu tempo. Quando nós falamos que Barth foi um dos principais teólogos do século XX, isso significa muita coisa. Primeiro porque o século XX foi um século extremamente fértil, produtivo, de grandes mentes, de grandes teólogos que viveram sobretudo na Europa, não só, mas principalmente lá. E ao longo do século XX foram vários e brilhantes teólogos, né? Como Paul Tillich, como Rudolf Bultmann e tantos outros que nós poderíamos citar, e Barth ser um dos principais teólogos desse período tão fértil já demonstra a sua grande relevância. E como o século XX foi tão produtivo, não é exagero nosso dizer que foi um dos principais teólogos de toda a história do cristianismo, haja vista, por exemplo, que a sua dogmática eclesiástica, mesmo incompleta, é maior do que a Suma Teológica de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, que viveu na Idade Medieval e que foi o principal teólogo de toda a Idade Medieval, né? Estima-se que exista hoje mais de 50 mil páginas de teologia produzidas e publicadas por Karl Barth e mais 50 e tantas mil páginas que ainda sequer foram publicadas. Foi um teólogo muito profícuo e profundo e também muito antenado nas questões de seu tempo. E hoje esse nosso vídeo é para falar um pouco da sua biografia. Karl Barth nasceu no dia 10 de maio de 1886, no finalzinho do século XIX, na cidade suíça da Basileia. Seu pai era Frederic Barth, professor de Novo Testamento, professor de História da Igreja e também pastor.
E sua mãe, Ana Sartorius Barth, também era uma mulher de muitas influências cristãs e ministeriais em sua vida, e na biografia de Barth, escrita por Eberhard Busch, que foi um dos seus secretários, ele diz que a sua mãe foi uma mulher também muito piedosa, muito sincera, muito convicta na sua fé. Aos 3 anos de idade, quando Barth ainda era uma criança, o seu pai, Frederic Barth, se mudou junto com toda a família da cidade da Basileia para a capital suíça, em Berna. E lá em Berna, capital suíça, o seu pai assumiu as cátedras de História da Igreja, também a cátedra de Novo Testamento da universidade daquela cidade. E também tinha trabalhos pastorais, ensinava em outras escolas, né? Nas escolas seriam escolas fundamentais, de ensino médio, né? Mal comparando com o Brasil. Inclusive trabalhou numa das escolas que o seu filho, Karl, fez o seu ensino básico, né? Karl Barth viveu na cidade suíça de Berna, capital do país, durante toda a sua infância e a sua adolescência. E esse período foi um período importante na sua jornada, porque Barth teve muito contato com o cristianismo, com a fé cristã, com a teologia. A sua família era uma família que se importava com assuntos dessa natureza, como também ele recebeu muito a influência de assuntos políticos. As rodas familiares na qual Barth vivia eram rodas em que esses assuntos da política estavam sempre presentes, assim como a grande influência, marcante influência da música em sua vida. Barth escreveu, inclusive, um livro sobre Mozart, né, que foi um dos músicos que mais lhe marcaram, da sua maior preferência, e Barth dizia que os talentos musicais de alguém devem ser apreciados, né, e são como se fossem manifestações da centelha divina no ser humano. Na sua adolescência, por volta dos 15 anos de idade, Barth se sentiu vocacionado para o ministério pastoral e se sentiu atraído para estudar teologia. A influência do seu pai foi grande, mas maior do que a influência de seu pai foi de um professor que ele teve na igreja, na classe de confirmação, e parece que não só o Karl Barth, mas vários outros jovens rapazes da sua idade que tiveram aulas de confirmação com aquele professor, se sentiam encorajados a estudar teologia, porque as suas aulas, pelo que a história nos conta, né, nos registra, eram aulas entusiasmadas, eram aulas instigadoras, e muitos alunos se sentiam despertados a estudar teologia a partir das aulas daquele professor lá da igreja que ele participava. Por volta dos 18 anos de idade, Barth, então, começa os seus estudos teológicos na cidade de Berna, na própria capital da Suíça, né, onde ele e a família estavam, e lá Barth começa a sua preparação teológica, isso no ano de 1904. E Barth passou por 4 instituições de ensino diferentes até se formar, né, no curso superior de teologia. Depois de Berna, Barth passou por Berlim, na Alemanha, que era um grande reduto teológico daquela época, por estar no século XIX, um reduto com bastante marcas do liberalismo teológico, né? Lá em Berlim, que ele conhece a obra de Friedrich Schleiermacher, o pai do liberalismo alemão. É lá em Berlim que ele conhece o professor Adolf Harnack, que era um dos principais expoentes liberais daquele tempo e a quem Barth estimou bastante. Mas depois, por influência e insistência de seu pai, Barth acabou saindo de Berlim e indo para Tübingen, que era um centro mais conservador de teologia. O pai de Barth era muito preocupado com o liberalismo teológico, nos seus efeitos, né? E insistia que o filho estudasse pelo menos algum período da sua formação num centro conservador. Porém, Barth não consegue se adaptar ao método de ensino que era empregado em Tübingen, e depois ele sai de lá e vai para a sua 4ª instituição, onde ele muito desejava ir, que era na instituição de Marburg, que era um centro
liberal, onde ele conhece o professor Hermann, que muito lhe impressiona, e onde Barth começa a trabalhar com revistas teológicas, conclui os seus estudos teológicos, e aquele lugar tem uma influência grande na sua vida. No final de 1908, Barth é ordenado pastor pelo próprio pai. E em 1909 e 1910, Barth exerce um pastorado auxiliar na Suíça, e depois, em 1911, Barth assume a titularidade do ministério pastoral numa pequena cidade operária industrial da Suíça chamada Safenwil. Esse período de 10 anos, essa década na vida de Barth é decisiva, não apenas no seu engajamento pastoral, mas sobretudo no seu pensamento teológico. Primeiro porque Barth se decepciona com o modelo liberal, por duas razões. Porque alguns liberais assinaram um documento chamado Manifesto dos 93 Intelectuais, dentre esses 93, alguns teólogos liberais muito importantes, que assinavam um tratado defendendo uma política armamentista do Kaiser alemão até então, e muitos entenderam que aquela política armamentista gerou a Primeira Guerra Mundial, que foi destrutiva para a Alemanha em todos os sentidos. E depois dos efeitos da Primeira Guerra, em 1918, 19, isso gerou uma frustração enorme em Barth e em muitos outros pensadores, e o modelo liberal praticamente veio à falência enquanto movimento naquele período. E outra decepção de Barth com o modelo liberal é que ele percebeu que ele era cientificista demais e que era incapaz de comunicar a mensagem cristã, a palavra de Deus, às pessoas mais simples que compunham a sua igreja em Safenwil. E Barth se sentia muito vazio depois de terminar os seus sermões de domingo e perceber que aquele modelo liberal que ele aplicava nos sermões não alcançava o público que lhe ouvia, não tocava nos seus corações e não era compreensível para aquelas pessoas. Barth procurou alguns conselheiros entre os liberais e percebe que eles não têm muito o que lhe ensinar. É quando Barth se volta para as páginas da Bíblia de um modo efusivo e apaixonado e descobre, segundo as palavras do próprio Barth, um mundo estranho e maravilhoso. E Barth fica encantado com tudo que ele encontra nas páginas da Bíblia, que ele conhecera, claro, mas que agora enxerga e lê de uma outra forma, e ele percebe que as pessoas que lá estão apenas queriam ouvir a palavra de Deus sendo comunicada a elas semanalmente nas celebrações. Essa decisão é transformadora na jornada de Barth. E outra questão é que Barth aprende que a teologia ela não é um produto feito por especialistas. A teologia ela não é produzida nos gabinetes. A teologia ela é produzida na prática, na vida. A teologia que não é aplicada à vida, ela não tem por que existir, ela não faz sentido existir. Barth entende que é a comunidade de fé, as pessoas, independente da sua instrução, mas pessoas sinceras, convictas de sua fé, pessoas que tiveram experiência com a fé, que são verdadeiramente os produtores da teologia, aqueles que refletem a teologia. Barth entende que a teologia é um produto da vida. E isso ele aprende na prática pastoral e também pela influência pietista que ele recebeu de seu pai, e que esteve presente na sua vida, a maneira de entender que a vida ela é superior que a doutrina. A vida é superior que a doutrina. E Barth aprende isso pela influência pietista que recebe de seu pai na sua própria jornada. Vale a gente destacar que durante a década em que ele pastoreou Safenwil, que era uma pequena cidade de pouco mais de 2.000 habitantes, de maioria protestante, uma cidade que dependia muito de poucas indústrias que haviam nela, e Barth se opõe à maneira exploradora que os patrões agiam com seus funcionários, pagando mal, gerando altas jornadas de trabalho, não respeitando os direitos, principalmente das mulheres e até de muitas crianças que eram forçadas a trabalhar nessas indústrias. E Barth protestou, e Barth usou o púlpito como
um sindicato, né? Ele, inclusive, ensina esses funcionários que eram da sua igreja a criar um sindicato e a lutar por direitos, e ele vai às ruas junto com esse povo trabalhador. Inclusive, o dono de uma dessas fábricas era membro do conselho da sua igreja, ele pede demissão desse cargo, e Barth luta bastante em favor dessas questões sociais, porque eram pessoas muito simples, que trabalhavam muito e eram bastante exploradas naquele cenário que ele encontra em Safenville. Em Safenville também ele visita uma pequena comunidade próxima, chamada Bad Ball, onde tinham pregadores da família Blumhardt. Aquele movimento começou com seu pai, na época de Barth, era o seu filho que dava continuidade, e os Blumhardts eram pregadores apaixonados, eram pregadores que tinham experiências com exorcismos, com manifestações que nós aqui no Brasil chamamos de avivamentos, não é? E Barth conhece o trabalho desses pregadores, tinha uma tia, inclusive, que frequentava esse trabalho, e ele fica muito impressionado com a forma, com a seriedade como aquele trabalho era feito. Não era um trabalho feito de modo alienado, mas conectado com a mensagem cristã, com a mensagem da vida. E Barth fica muito interessado por aquilo tudo que ele observa lá na comunidade Bad Ball. Também, ainda em Safenville, Barth dá início à sua dogmática eclesiástica. Barth se torna um adepto do Partido Social Democrata, embora ele nunca tenha disputado eleições, nunca tenha usado o púlpito da sua igreja, ou a cátedra das universidades pelas quais passou para pedir voto para ele ou para quem quer que seja, mas ele entende que as questões políticas, né, da justiça no trabalho, dos salários justos, da jornada de trabalho adequada, da liberdade de expressão, do respeito ao indivíduo, são questões da pastoral, e ele faz isso não porque é político, mas porque é um homem de fé, e ele entende que a fé em Jesus nos leva a ficar do lado dos menos favorecidos, das pessoas mais vulneráveis, e essa é uma decisão que ele toma em sua vida e que ele deixa isso claro em várias oportunidades da sua vida, que era uma posição de fé e não uma posição política, muito menos partidária. E também, durante a década em que ele pastoreou Safenville, ele produziu a Carta aos Romanos, que é uma ruptura de Barth com o modelo liberal. A primeira edição da Carta aos Romanos é de 1919, e depois há uma nova reedição em que ele praticamente refaz o trabalho em 1922. Essa edição aqui é da Este de São Leopoldo, que é uma excelente versão, traduzida para o português, não tem muitos anos, e que vale a pena você ler e conhecer essa obra, que foi uma das mais importantes na vida de Barth. O comentário dele da Carta aos Romanos. Em 1921 para 22, Barth se desliga da sua comunidade em Safenville para assumir uma cátedra na Universidade de Göttingen. E lá começa a sua trajetória acadêmica a partir de 1922. Vale lembrar que, por ocasião, a publicação, a reedição da Carta aos Romanos de 1922, Barth recebeu o seu primeiro título de doutor honoris causa, e ao longo da sua vida ele recebeu 11 títulos de doutor honoris causa por causa da grandeza do seu trabalho teológico, como homenagens que ele recebe de universidades da Europa, também dos Estados Unidos. Foram ao todo 11 títulos de doutor por causa do brilhantismo da sua obra teológica produzida ao longo da sua vida. Na Universidade de Göttingen, Barth trabalha de 1922 até 1935, mas nessa reta final, ali na década de 30, há a ascensão do nazismo na Alemanha, e Barth é um dos teólogos, dos pastores que estão atentos desde os primeiros movimentos do nazismo. É bom a gente perceber que Barth, Bonhoeffer e outros não protestam apenas quando vem a destruição que o nazismo produz, mas
desde os primeiros movimentos, em 32, 33, eles estão atentos ao desejo de Hitler de dominar a igreja, o desejo de Hitler de cercear a liberdade de expressão, os direitos humanos, e protestam contra isso na Confissão de Barmen de 34, na Igreja Confessante, a qual Barth fez parte. Mas por conta desse engajamento, Barth começa a sofrer uma série de perseguições e sanções. Ele tem títulos de doutor cassado, tem parte do seu salário confiscado, tem a sua aposentadoria compulsoriamente decretada, perde o seu cargo de funcionário público, porque professor era um cargo de funcionário público, tem isso cassado, e Barth percebe que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Em 1935 ele toma a decisão de voltar para o seu país de origem, a Suíça, que era um país que se manteve neutro nessas questões, e ele trabalha na Universidade de Basileia de 1935 até a sua aposentadoria em 1962. Durante todo esse período, Barth continuou atento aos movimentos políticos. Quando a Segunda Guerra acabou, ele alertou as potências a não humilhar a Alemanha, como aconteceu no final da Primeira Guerra, e aquilo gerou um sentimento de revanche. Esteve atento na Guerra Fria, não é? Se opôs a algumas questões que ele via como nocivas no mundo socialista, mas não aderiu ao mundo capitalista, porque também via lá manifestações anticristãs, como as toneladas de alimentos que eram destruídas, com o mundo passando fome, porque não tinha para quem vender. E Barth entende que a briga naquele momento da Guerra Fria entre capitalistas e comunistas era meramente uma briga de poder, né? Não era uma briga do bem contra o mal, como no contexto anterior. Barth continua produzindo a sua dogmática e vários outros textos, palestras, conferências, aulas, ao longo de todo esse período. E vale a gente notar que em 1948, Barth é um dos principais palestrantes e um dos principais participantes do Conselho Mundial de Igrejas, que se reúne na cidade de Amsterdã, na Holanda, 3 anos após o fim da Segunda Guerra. Naquela oportunidade, Barth lamenta a ausência da Igreja Católica Romana, dos ortodoxos, mas esse movimento vai crescendo posteriormente, e ali tem um pontapé inicial muito importante. É claro que esse movimento tem antecessores antes de 1948, mas ali é o primeiro grande conselho a se reunir na cidade de Amsterdã. Depois, na década de 60, já se aproximando dos últimos momentos da vida de Barth, ele é convidado para ser um dos observadores não católicos do Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 65. Mas Barth, lamentavelmente, teve que recusar aquele convite, porque estava passando por um problema de enfermidades, internações, e aquilo foi impossibilitado. Mas em 66, já recuperado, Barth faz uma viagem com seu médico particular, com a sua esposa, ao Vaticano, e lá ele é recebido pelo jovem teólogo Joseph Ratzinger, pelo teólogo Hans King, e também é recebido pelo próprio Papa Paulo VI, que muito o estimava, e com quem eles trocam alguns presentes, alguns textos, né? Barth se interessa bastante pela teologia católica produzida depois do Vaticano II, e depois, 2 anos depois, em 1968, no dia 10 de dezembro, Barth veio a falecer com 82 anos de idade, deixando um grande legado teológico do qual nós precisamos conhecer mais ainda no Brasil, que ainda é pouco conhecido. Certamente pode ser um grande ensinamento a todos nós, teólogos, né? Em outro vídeo nós falaremos um pouco sobre uma bibliografia, textos traduzidos de Barth para o português, mas vale aqui esse registro de uma breve biografia desse grande teólogo do século XX, que vale a pena ser mais conhecido, lido por todos nós teólogos brasileiros. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, e em breve teremos mais vídeos falando de perfis teológicos, obras teológicas, teremos cursos, teremos vídeos de espiritualidade e muitas outras coisas aí que a gente tem preparado para vocês.
Obrigado aí pela atenção, um grande abraço a todos e todas e até a próxima.